Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual, reunidos em nome de Jesus para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos, em primeiro lugar e acima de tudo, pela dádiva da vida. Por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de, mais uma vez, nos encontrarmos neste momento ligados ao instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, ferramenta que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Não podemos deixar de agradecer a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecermos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos também deixar de agradecer a todos vocês, queridos companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, por mais uma vez nos encontrarmos aqui juntos para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança. Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E hoje trouxemos o capítulo de número 44 para as nossas reflexões. E este capítulo tem como título Dinheiro, o Servidor. Então aqui prestemos atenção já pelo título do capítulo, em que Emmanuel nos coloca que o dinheiro é o nosso servidor e que nós podemos sim, se nós não vigiarmos, nos tornarmos verdadeiros servidores do dinheiro, nos escravizando ao dinheiro, devido à nossa ignorância, devido ao apego às coisas materiais. Mas conforme nós veremos nesta belíssima mensagem de esclarecimento, que o dinheiro ele tem que ser tratado constantemente e encarado, e precisamos aprender a lidar com o dinheiro nesta condição de um verdadeiro servidor. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 65, em que Carlos Torres Pastorino nos diz da seguinte maneira: amigo, se por força de sua profissão é obrigado a lidar com o público, não perca sua paciência. Ou seja, é difícil, sem sombra de dúvida, colocarmos em prática estes ensinamentos que aqui estão neste parágrafo, em não perdermos o equilíbrio em um determinado momento, quando nós lidamos com o público ou quando venhamos a lidar com o público, mas sabemos que é possível, é preciso fazer aquele esforço constante. E aí ele diz, sabemos que é difícil manter-se calmo diante de certas pessoas que já chegam irritadas, que são exigentes e não mantêm uma linha de boa educação. Então aqui Pastorino já reconhece que realmente é difícil manter-se calmo diante de certas pessoas que já chegam irritadas, que são exigentes, que ao mesmo tempo mantêm-se constantemente em desequilíbrio e que não têm uma boa educação. No entanto, acrescenta Pastorino, no entanto, é nesses casos que se deve evidenciar a nossa virtude de calma e paciência,
Então aqui ele nos fala que é neste momento de desequilíbrio dos outros companheiros ou do outro companheiro é que precisamos evidenciar, não com aquele ar de superioridade, mas com humildade constantemente, evidenciar a nossa calma e paciência. Controle seus nervos e procure compreender e servir com amor. Então aqui ele encerra esta belíssima mensagem de esclarecimento acerca de paciência e de calma, que é preciso que mantenhamos os nervos controlados e que verdadeiramente sirvamos a estes companheiros de jornada com paciência, com amor e compreendendo principalmente a situação daquele que está à procura de ajuda, à procura de um esclarecimento. Então aqui chegamos, depois dessas belíssimas palavras de Carlos Torres Pastorino, chegamos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo de número 44, onde ele nos traz um belíssimo estudo acerca do dinheiro, na condição de verdadeiro servidor de todos. E é bastante interessante este assunto, porque no nosso último encontro, quando estudamos o capítulo de número 43, sobre o emprego das riquezas, aí vem o 44 acerca do dinheiro, e os próximos capítulos são vários capítulos em que Emmanuel dedica para estudar este emprego das riquezas, sempre tendo como base o capítulo de número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o de hoje, exatamente, ele traz como referência do capítulo 16 uma frase, um parágrafo do item número 8 deste capítulo 16. Mas antes, Emmanuel fez destaque, lembrou aqui a anotação de Mateus, palavras de Jesus, lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o versículo 23, quando Jesus disse o seguinte: Disse-lhes o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então aqui Jesus, naquela belíssima parábola do fiel ou do infiel administrador, dependendo da posição em que nos colocarmos, podemos estar na condição de fiel administrador ou de um infiel administrador. Então aqui Jesus nos fala que se formos fiéis no pouco, nós seremos colocados ou será colocado sob a nossa administração o muito. Então é preciso aprendermos, colocar em prática a honestidade no pouco para que realmente nós sejamos honestos na administração de milhões. Porque aquele que não é honesto ainda, que age com desonestidade e que se apropria de alguns centavos ou de alguns reais daquilo que não é dele, é só ele ter ocasião para ele se apropriar de alguns milhões. O crime é o mesmo, a diferença é apenas de valor. Então aqui Emmanuel vem para nos esclarecer acerca destas palavras de Jesus e destacando antes palavras dos Espíritos Amigos, conforme havíamos dito inicialmente ou anteriormente, lá no capítulo 16º, no item 8, onde os Espíritos Amigos nos falam sobre a pobreza e a riqueza, e eles nos dizem da seguinte maneira: a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. Então aqui os Espíritos Amigos nos chamando a atenção e nos esclarecendo que seja na posição de pobreza ou de riqueza, todas elas são provas, são oportunidades para o aprendizado. Não é castigo de Deus quando estivermos numa posição de pobreza. Também não é, de forma alguma, nenhum presente de Deus quando estivermos na condição de riqueza. Todas são oportunidades para o aprendizado.
conforme ele nos coloca aqui que a pobreza é para aqueles que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza, por seu turno, a riqueza é para os outros, ou seja, aqueles que se encontram na condição de ricos, provisoriamente ou transitoriamente falando, a prova da caridade e da abnegação. Então, aqueles que estão hoje administrando grandes fortunas ou pequenas fortunas, ou em quantidade maior ou menor, é prova de caridade e de abnegação. Estamos realmente já preparados, o necessário e suficiente para colocarmos em prática a boa administração dos recursos materiais, de todas as riquezas que o verdadeiro proprietário é Deus e que ele nos concedeu provisoriamente na condição de administradores para praticarmos a caridade e também a abnegação? E aí vem Emmanuel para nos esclarecer da seguinte maneira: o dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Então, conforme Emmanuel nos coloca aqui, o dinheiro é assim como uma alavanca. Ela é a alavanca, assim como o dinheiro, eles são neutros para o bem ou para o mal, de acordo com a destinação que eu venha a dar. De acordo com o movimentar desta alavanca, eu posso praticar o bem ou praticar o mal. Assim é o dinheiro. Dependendo da destinação, do uso que eu fizer, dos recursos financeiros que estiverem provisoriamente sob a minha administração, eu posso fazer o bem, assim como posso fazer o mal. Eu posso salvar vidas, assim como eu posso sacrificar vidas, usando o dinheiro corretamente ou usando incorretamente, respectivamente. E aí, na sequência, Emmanuel nos diz o seguinte: acorrentado, aí ele traz aqui vários exemplos em relação à neutralidade do dinheiro, que quando o dinheiro for usado de forma acorrentado ou acorrentada ao poste da avareza, ou seja, da mesquinharia, da sovinice, produz aquela oxidação da sovinice, contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Então aqui ele nos chama a atenção que quando preso ao poste da avareza, o dinheiro vai trazer muito mal a muitas pessoas. No entanto, quando o dinheiro for usado corretamente, sob a inspiração do trabalho, ele será o lidador fiel que assegurará os frutos do milharal, ou seja, trará grandes benefícios para muitas pessoas. Ele fala da construção de escolas, também da força da usina, quando usado corretamente, onde irá gerar, além de gerar energia, gerar milhares e milhares de empregos para as pessoas aqui na Terra. E aí ele traz um outro exemplo acerca da utilidade ou da destinação que dermos ao dinheiro ou aos recursos financeiros. Ele nos diz que o dinheiro, atrelado ao carro do orgulho, então, quando nós usarmos o dinheiro atrelado ao carro do orgulho, ele será o estimulante do erro. Mas, na luz da fraternidade, se usarmos o dinheiro na luz e sob a luz da fraternidade, o dinheiro será o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do atendimento e garantindo os valores da educação. Então, assim, Emmanuel vai nos trazendo e exemplificando
o uso incorreto e o uso correto do dinheiro e deixando muito claro, transparente, de forma patente, que o dinheiro é neutro. Vai depender exatamente o uso. Estamos usando o dinheiro na condição de um servidor, o dinheiro, o nosso servidor, ou nós estamos escravizados ao dinheiro, estamos naquela condição de servos do dinheiro. Então aqui Emmanuel nos diz na sequência, nos traz na sequência um outro exemplo. E ele nos diz que o dinheiro, quando aferrolhado no cofre da ambição desvairada, ou seja, quando guardado no cofre da ambição desvairada, é o inimigo da evolução. Então, sem sombra de dúvida que o dinheiro, quando guardado no cofre da ambição, ele será sempre o inimigo da evolução. No entanto, nos esclarece Emmanuel, no entanto, e todavia, endereçado à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade, igual está acontecendo conosco na atualidade, há um ano aqui na Terra, em especial, nesta pandemia, onde todos nós estamos inseridos nesta imensa tempestade que se abateu sobre a Terra. O dinheiro sendo usado corretamente está sendo este agente de transformação e de resolução aqui para verdadeiramente solucionar os enigmas da enfermidade, trazendo à luz para nós a vacina, este imunizante para toda a população terrena. Então ele nos fala que ele solucionará e soluciona sempre os enigmas da enfermidade e resolve os problemas da fome. Quantas pessoas estão necessitando deste uso corretamente do dinheiro para lhe auxiliar no matar a sua fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Então, quando o dinheiro usado corretamente faz tudo isto e muito mais. E ainda Emmanuel nos traz um outro exemplo, que o dinheiro, quando detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento, a secura do nosso coração. Então, quando o dinheiro ele fica detido na sombra, ou se ficar detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura dos nossos sentimentos. No entanto, nos afirma Emmanuel, confiado à caridade, então ao invés de ficar na sombra, detido na sombra do egoísmo, ele for confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinharal da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio dilacera e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Então é assim que funciona o dinheiro na nossa vida aqui na Terra. Sem sombra de dúvida que precisamos aprender a usar corretamente estes recursos, porque conforme nós encontramos neste item do Evangelho segundo o Espiritismo, que Emmanuel traz aqui como referência para esses estudos, vai depender de nós, das nossas escolhas aqui na Terra, nós sairmos daqui mais ricos do que quando nós chegamos. Porque o que nós levaremos para casa, para a nossa verdadeira morada, quando retornarmos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada? Não levaremos nada de recursos materiais. Levaremos sim a nossa inteligência ampliada e renovada, os recursos morais que tenhamos ampliado. Nós levaremos conosco, sem sombra de dúvida,
as amizades que tenhamos adquirido, que tenhamos construído aqui na terra. E sem sombra de dúvida, conforme nos dizem os espíritos amigos, vai depender de nós, das nossas escolhas, sairmos daqui mais ricos ou não, ou até mais pobres do que quando para cá nós viemos. Porque se, ao invés de ampliarmos os nossos conhecimentos, praticarmos a caridade, ao invés disso, se usarmos incorretamente a nossa inteligência, adquirindo ainda mais débitos, ou seja, mais débitos sendo anotados na nossa folha corrida, nós sairemos daqui mais pobres do que quando viemos do mundo espiritual para cá. E como nós sabemos, e os espíritos amigos nos dizem aqui neste capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, no mundo espiritual, na nossa verdadeira morada, lá não se pergunta, quando retornarmos para casa, lá não será perguntado para nós o que nós deixamos aqui na condição de recursos materiais, quais cargos nós ocupamos aqui na Terra, o que nós fizemos realmente aqui para acumular recursos financeiros, qual foi o patrimônio amoedado que nós deixamos aqui como herança para os nossos herdeiros. Mas o questionamento que será feito, não por eles, mas pela nossa consciência, o que trouxeste? O que trouxeste no teu coração? Porque lá no mundo espiritual, a gente fala lá como se fosse distante, mas o mundo espiritual é cá, onde nós nos encontramos também. Aqui no mundo espiritual, ou lá no mundo espiritual, as coisas não se compram. As coisas não se compram com recursos monetários que tenhamos deixado acumulado aqui no plano físico. No mundo espiritual, conforme nos dizem aqui neste capítulo 16º, as coisas se conquistam por meio da prática do bem. Então, no mundo espiritual, as coisas não se compram com recursos amoedados, mas se conquistam com a prática do bem. Então é preciso refletir sobre isto. E aí fechamos este parêntese e voltamos às palavras de Emmanuel para encerrarmos estas belíssimas reflexões acerca do uso do dinheiro. Conforme nos diz aqui a nossa companheira de jornada, Vilma Guimarães, lá das Minas Gerais, irmão, sem julgamento, mas pensando onde está o dinheiro público. Sim, sem sombra de dúvida, onde está, de que forma está sendo utilizado o nosso dinheiro. Porque o dinheiro público é meu, é seu, é de cada um de nós que contribuímos com uma maior ou menor quantidade, dependendo da nossa administração em recursos materiais. Mas sem sombra de dúvida que a responsabilidade é de cada um desses que se encontram na condição de administradores desses recursos nossos. É deles, sem sombra de dúvida, que será tomado conta. Não por Deus, não por Jesus, mas pela sua própria consciência. E aí pode alguém questionar, mas será que eles têm consciência? Um dia terão, sem sombra de dúvida, um dia terão. E aí voltamos, como havíamos dito, às palavras de Emmanuel, onde ele nos traz ainda mais esclarecimentos acerca do dinheiro. Ele diz, repara o dinheiro. Dizem, aqui ele coloca dizem, de uma forma geral, nós dizemos assim, dizem que o dinheiro é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada. Então, muitos de nós, quando alguém, um pedinte na rua, pede alguns trocados, e às vezes nós observamos que ele está até embriagado, não vou dar este dinheiro para ele, eu poderia até dar, tenho aqui, mas não vou dar, porque ele vai usar este dinheiro para tomar mais cachaça. Então, ele diz aqui, dizem que o dinheiro é responsável por estes que estão aí na embriaguez atirado à calçada. Também o dinheiro, Emmanuel nos fala que nós dizemos que o dinheiro
é responsável pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, também é responsável pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína. E também ele nos fala que nós dizemos que o dinheiro é responsável pela mão infeliz e insensível que matou a criancinha no claustro materno, ou seja, que praticou o aborto. E aí ele traz o ensinamento. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda à criminalidade e à loucura. Então é preciso aprender a usar corretamente a moeda, que é neutra, direcioná-la para a prática do bem. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte: contempla o dinheiro, pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Então aqui Emmanuel nos diz simbolicamente que o dinheiro está nos rogando o uso da nossa inteligência de forma correta, está a nos rogar em silêncio que nós o ensinemos a realizar o bem que lhe cabe fazer. Então, o dinheiro, conforme Emmanuel nos mostra aqui, inclusive Emmanuel tem um livro escrito por Chico em parceria com Emmanuel, que tem como título O Dinheiro, onde ele fala só sobre o uso do dinheiro. O dinheiro é neutro, assim como ele falou no início, assim como a alavanca. Vai depender do direcionamento daquele que está conduzindo, daquele que tem a responsabilidade de conduzir-lhe ou de dar-lhe a direção. Então, que possamos refletir sobre isto e fazer as melhores escolhas para a nossa vida, dando o direcionamento melhor e mais correto para o uso e no uso dos recursos que nós temos à nossa disposição, recursos maiores ou menores. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade que vocês nos concederam ou me concedeu de aqui nos encontrarmos mais uma vez juntos, em nome de Jesus, estudando estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até breve, quando aqui retornaremos para mais estudos e reflexões para a nossa melhoria em busca do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paz do Cristo conosco sempre.